Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Nós estamos no seminário de pastores, diáconos e obreiros. Nós vamos, nessa hora, nos colocarmos de joelhos para fazermos um clamor ao Senhor. Nós clamamos pelo poder e a virtude do sangue do Senhor Jesus. Quando mais uma vez nos prostramos perante a tua face, suplicamos o perdão e a restauração da nossa comunhão contigo. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Assentados. Glórias a ti. Louvado é o Senhor. Irmãos a todos, a paz do Senhor Jesus. Aos que estão acompanhando também em casa, pelo YouTube. O Senhor abençoe a todos. Eu convido a todos a se colocarem de pé. A nossa aula é comunhão no breve. O breve é desde Pentecostes até o arrebatamento, o período do breve. Então envolve os nossos dias. O texto que nós vamos ler está em Atos 2:42, é o texto base. É uma aula sobre comunhão, né? Comunhão no breve. Atos 2:42. Quiserem colocar ali na tela, é o terceiro slide. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. A Bíblia faz questão de exaltar aqui que eles perseveraram na doutrina, na palavra e na comunhão. Vamos orar. Senhor Deus, já te adoramos, te bendizemos, Senhor, pela tua presença aqui no nosso meio. Completa em cada coração o teu propósito, Senhor, nessa palavra. Clamamos assim, em nome de Jesus. Amém. Todos para sentar. Bom, podemos voltar ali ao primeiro versículo, que fala sobre, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Vamos falar sobre comunhão. Nós vemos desde o passado, se nós formos ver lá Davi, em alguns salmos, né, Davi e outros salmistas, enfatizaram muito bem isso, né, o amor pela casa do Senhor. O Salmo 84, que foi um salmo escrito para os filhos de Coré. Coré foi um daqueles que se rebelou contra o Senhor, lá contra Moisés, contra Arão,
Mas os filhos não se rebelaram, os filhos se mantiveram fiéis ao Senhor. Então o Salmo 84 é um salmo para os filhos de Coré. E o Salmo exalta isso, né? Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. E aqui diz assim, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Então, bem-aventurados os que habitam em tua casa, porque vale mais um dia em teus átrios do que 1000 fora deles. Então, a exaltação lá do salmista, do amor pela casa do Senhor, e não é só isso pela casa, mas a bênção da casa é a reunião do povo do Senhor. Aí o Salmo 133 enfatiza muito bem isso, né? Como é bom e agradável estar unidos ou reunidos os irmãos. É como óleo sobre a cabeça de Arão que desce sobre a sua orla, né? Então a orla é a parte final, é a ponta debaixo das vestes, né? Então o óleo reunido na casa do Senhor, os irmãos reunidos, 2 ou 3 reunidos, o óleo vem sobre a cabeça, desce sobre a face e toma todo o corpo. Então a bênção do Espírito Santo, então são as promessas de bênção. E esse Salmo 133 diz assim, ó, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre, né? Então a igreja reunida, o povo do Senhor reunido, é tão agradável, né? Diz assim, como é agradável, como o Senhor se agrada, que Ele derrama do seu Espírito Santo, e Ele ali então fortalece, ali Ele ordena a vida, Ele fortalece a vida e a vida para sempre. Ali Ele ordena a sua bênção e a vida para sempre. Então nós entendemos que sempre que 2 ou 3 se reúnem, por essa promessa do Salmo 33, o Senhor ali ordena a sua bênção. Então há bênçãos na reunião nossa que não acontecem fora dela, né? Quantas coisas nós vemos acontecer na igreja, na reunião do povo na igreja, e muito mais no Manaim, né? Às vezes nós estamos tristes, e às vezes estamos até com aquela vontade de não ir à casa do Senhor, né? De tão, às vezes cansado fisicamente, às vezes perturbado por uma coisa ou outra, mas a pessoa vai na casa do Senhor, às vezes até com uma dor, né? E às vezes quando a gente faz o clamor na casa do Senhor, quando termina o clamor, a gente já não lembra, né, que tem dor, né? Da bênção que há na igreja reunida, porque o Senhor derrama do seu Espírito Santo, derrama ali a vida. Então, trazendo agora para o Novo Testamento, né? Quando tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Então isso aqui é uma verdade, né? Não é uma palavra colocada por alguém. Isso aqui o próprio Senhor Jesus colocando isso. Onde tem 2 ou 3, né, ou mais, né, reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então a promessa do Senhor de estar presente na reunião da igreja. Daí vem isso, Jesus em vida, né? Depois vem no livro de Atos, quando Jesus já havia morrido, ressuscitado, e a igreja ela passa a dar continuidade. A primeira coisa, quando os apóstolos se reúnem, né, após o Pentecostes, a palavra diz, coloca isso, né, em Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, isso falando da primeira igreja, e na comunhão, né? A comunhão, que é, lá do original grego, é a palavra koinonia, né? Koinonia quer dizer comunhão. Então é uma palavra muito, muito usada no Novo Testamento. Nós vamos ver no decorrer da aula
que o Senhor, né, ele enfatiza muito a palavra comunhão. A primeira igreja iniciou, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Essa alegria de estar juntos, de estarem unidos, de estarem em comunhão. Amém? Agora vamos, se quiser colocar ali aquela lista inteira, nós vamos ver aqui alguns versículos da Bíblia que enfatizam, tem muitos outros, né? Nós pegamos alguns versículos da Bíblia que enfatizam, né? Por exemplo, Jesus, ele amava o templo. Nós vemos na Bíblia o Senhor, ele amava o templo. A Bíblia registra esse amor do Senhor pelo templo, né? Primeiro, quando ele tinha 12 anos, a Bíblia diz que quando os pais foram lá para aquela festa, perderam o filho, quando foram ver, ele estava lá no templo, junto com os doutores, ensinando, ouvindo, respondendo. Então, ele estava no templo, ele amava o templo. Depois, Jesus já grande, nós vemos que, eu creio, não sei se tem outro, se algum pastor sabe algum de vocês sabe algum outro versículo que mostra Jesus bravo, né? Dificilmente a gente vê Jesus bravo, mas a Bíblia registra um momento que Jesus estava muito bravo, que ele chegou a fazer um chicote e virar as mesas e expulsar os cambistas, né? Então, e lá ele diz, né, isso está registrado nos quatro evangelhos, e alguns deles, quando fala dessa passagem, assim: a minha casa será chamada casa de oração, e vocês transformaram ela num covil de salteadores. E a minha casa é casa de oração, é casa de comunhão, né? A igreja em comunhão com o Senhor, né? Tem aquele versículo lá das cartas de João, disse: se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos perdoa de todo pecado, né? Então, casa de oração, está na comunhão, está na luz, está em oração, tem comunhão com o Senhor e comunhão com os irmãos, e daí o sangue de Jesus nos perdoa de todo o pecado. Então, o Senhor amava a casa, o templo, né? Ele gostava de estar no templo, ele gostava de estar reunido, né? E por isso que ele ficou muito indignado quando ele vai lá no templo, e o templo, ao invés de ser casa de comunhão, era uma casa de negócio. Estavam lá os cambistas, aqueles que vendiam os bois, as pombas. Aqui nós vamos fazer um parentezinho para entender isso aqui, né? Se nós formos ver essa parte que estavam os cambistas, né? Eu já vi num documentário e a gente vê ali um pátio antes de entrar no templo, e eles colocavam ali as suas mesas, faziam ali os seus stands ali de trocar moeda. Por quê? Porque tinham moedas que tinham a cara do imperador, do César, e o imperador era considerado um deus. Então, para o povo judeu, uma moeda entrar dentro do templo era uma idolatria. Então, aqueles cambistas ali, eles se formavam antes para quê? As pessoas traziam ali as suas moedas e trocavam por alguma moeda, dizem, né? Isso não está confirmado, não está na Bíblia, né? E nem a história confirma, né? Que eles trocavam lá pelo shekel da época, que era uma moeda da época, porque o shekel, que hoje inclusive é a moeda de Israel, o nome é shekel, né? O shekel ele podia entrar no templo, mas lá o denário, a dracma, aquelas moedas que tinham a cara dos César ali, não podia entrar. Então os cambistas, eles estavam ali na porta, com as suas mesas, fazendo negócio ali na porta do templo, em algumas regiões do templo. E a outra parte é aquilo que a Bíblia mostra, né? Eles expandiram o negócio, não só trocar a moeda, como trocar os elementos do culto.
Porque na Páscoa, né, nós sabemos ali da história, o povo de Israel, a família ela cuidava de um cordeiro, a família de classe média cuidava de um cordeiro, a família mais simples era um pombo, e a família mais rica era um novilho. Então, o ano todo cuidava ali do cordeiro sem mácula para oferecer no dia da Páscoa no templo. E o que acontecia? O que passou a acontecer ali? Os cambistas, nesse instante, além de trocar moedas, eles passaram a vender os elementos do culto. Então o que acontecia? Aquela pessoa não teve mais tempo, ela não tinha tempo para o Senhor, o ano todo não tinha tempo para o Senhor, não cuidava mais do cordeiro, não se preocupava mais com o cordeiro. Aí chegava no dia ali, comprava o cordeiro e oferecia um cordeiro que comprou ali na hora. E esse culto desagradou o Senhor, né? É aquele culto mecânico, que a pessoa já não se importa mais com o cordeiro, né? Não se importa, não ora em casa, né? Não se preocupa 24 horas do dia com o Senhor. Aí chega na hora do culto, vai lá, pega o cordeiro e oferece um cordeiro que não é dele, né? Que não cuidou. Então, o Senhor virou essas mesas, né? Esse não é isso que eu quero. A minha casa será chamada casa de oração, casa de comunhão. Em João 10, né, o próprio Senhor fez a parábola ali, né? E ele também diz: eu sou o bom pastor. E ele diz que as ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome e as traz para fora. Então ali nós já vemos o Senhor como pastor, um rebanho de ovelhas, a reunião, a comunhão, o Senhor à frente, ele traz para fora e vai à frente das ovelhas. Então isso é comunhão. Ele chama pelo nome, ou seja, a pessoa que chama alguém pelo nome, ela conhece a pessoa. Então ela tem intimidade com a pessoa, está perto da pessoa. Então isso chama de comunhão. E interessante que lá na Bíblia, a Bíblia faz questão de destacar isso aqui, ó. Ele chama pelo nome e as traz para fora, né? Se a gente for olhar, assim, traz para dentro, né? Mas não, ele traz para fora. Justamente porque a palavra igreja, no original grego, eclesia, a palavra eclesia quer dizer arrancado para fora, retirado para fora. Então, quando usa esse termo aqui, traz para fora, ele está usando um sinônimo da palavra igreja. Ele tira do mundo, chama pelo nome as suas ovelhas e traz para fora, traz para a igreja. E ele vai à frente delas. Na igreja, então, ele vai à frente das suas ovelhas. Um outro lugar que evidencia, né, a comunhão. João 15:5, eu sou a videira, vós os ramos. Então, a igreja ligada ao Senhor, a comunhão com o Senhor, e ali diz que quem está ligado a Ele produz muito fruto, né? Então dá fruto. Quem está fora seca, aquele que está fora, ele seca, e aí automaticamente não dá mais frutos, né? Lá na multiplicação dos pães, o Senhor disse, olha só aqui, a valorização do Senhor quanto à comunhão. Estavam ali 5.000 homens, né? Provavelmente mais mulheres e crianças, né? E os discípulos, e às vezes é a nossa preocupação, a preocupação dos discípulos era, Senhor, já é tarde, o povo está começando a passar fome, está começando a ter fome, vamos liberar eles para irem até a aldeia se alimentar. O Senhor disse, não. Vamos continuar na comunhão. Depois ele disse, não, então vamos na aldeia, comprar alimento, trazemos e damos para o povo. O Senhor disse, não. Vamos continuar na comunhão com a doutrina, a palavra que é do Senhor, não da padaria. O pão. E aí o Senhor deu esse conselho aqui, ó, dividam em grupo de 50.
e dai vós mesmos de comer. E eles fizeram isso, a Bíblia diz que comeram e se fartaram, e ainda sobrou 12 cestos cheios, né? Então, divide em grupo de 50. Comunhão, multiplicou os pães, multiplicou os peixes, todos comeram e se fartaram. Então, mais uma operação de maravilha e a evidência, né, da comunhão. Depois nós vemos a sequência aqui, quando lá no Monte das Oliveiras, olha só, nós vemos que sempre que era um momento importante, o Senhor chamava os discípulos para estar juntos, né? Ele andava praticamente sempre com os 12 apóstolos. Então Jesus nunca estava sozinho, né? Dificilmente ele estava sozinho. Às vezes ele dizia assim, eu vou ali orar sozinho. Mas no mais ele estava sempre em comunhão com os discípulos, com os apóstolos e um grupo. E aqui nós vemos, né, quando ele convidou os discípulos para orar. Isso aqui eram momentos anteriores a ele ir para a cruz. E ali ele convida então os discípulos para orar, um grupinho para ficar à parte. E foi quando o Senhor, ali ele pede para ir um pouquinho sozinho lá falar com o Senhor. E ele diz, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, né? Ele foi 3 vezes lá. Quando voltou, eles estavam dormindo. Ali o Senhor acordou eles e diz, vigiai e orai, porque a carne é fraca, mas o Espírito vivifica. Então aqui nós vemos também o Senhor no momento de tristeza, né? No momento de angústia. A Bíblia diz que ali o Senhor se angustiou a ponto de suar sangue, né? Então ele chorou ali, ele se entristeceu, ele estava profundamente triste, diz a palavra, né? E então ali ele convida os discípulos para orar. E também nesse mesmo contexto é quando ele convida ali os discípulos para a ceia. Seria a última ceia, né? Ali ele lava os pés dos discípulos, né? Ele lava os pés dos discípulos e ali ele serve a ceia. Inclusive Judas participou dessa ceia. Olha só, essa questão de Judas ali é uma questão interessante, né? Porque o Senhor sabia que Judas já estava aprontando. O Senhor sabia. Tanto é que o Senhor deu uma revelação ali, um traidor aqui no nosso meio. Mas o Senhor não impediu de Judas de participar da ceia. E é aquilo que agora recentemente, né, o pastor Luiz Eugênio, revisando ali detalhes das doutrinas para os pastores, ele colocou, né, a ceia, ela é uma responsabilidade da pessoa e não de quem serve, né, o participar da ceia, né? Ele é uma responsabilidade da pessoa. A pessoa, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, né? Então Judas, ele podia ter examinado ali, não estou em condições, né? Mas ele não, ele passou por cima, comeu do pão, tomou do cálice e depois fez o que tinha que fazer, né? Mas o Senhor, ele quis estar em comunhão ali com os seus discípulos. Pode virar para o outro. No Pentecostes, né, um pouco ali bem no início, né, onde inicia o período do breve, foi em Pentecostes. Então esse tempo chamado breve, ali foi derramado, ali já havia um grupo de 120 pessoas no começo, depois já são batizados 3.000, depois 5.000, e ali começou então essa bênção, né, da comunhão. Atos 2,46, que é logo após Pentecostes, logo após que ele dá essa palavra, né, que os primeiros ali reuniam na doutrina, estavam perseverantes na doutrina dos apóstolos, na oração. Logo em seguida, no 46, diz que todos estavam unânimes no templo. Então, aquilo que falamos ali, Davi, lá no passado, amava a casa do Senhor. Salomão
amou a casa do Senhor. Jesus amava a casa do Senhor, o templo. Ele amava se reunir no templo. E nós vemos aqui que a primeira igreja, ela amava muito estar no templo. Eles eram unânimes no templo. Então havia aquela batalha. E aqui está um ponto assim muito forte para nós. Esse amor pelo templo, por estar na casa do Senhor. Há uma coisa que nós amamos estar no Manaim, amamos estar na casa do Senhor. Nos faz bem estar na casa do Senhor. A primeira igreja, ela amava, isso não é por acaso, Esse amor que Jesus tinha pelo templo, esse amor que a primeira igreja tinha pelo templo, é o mesmo amor que nós temos por estar no templo. Estar na casa do Senhor, estar no Manaim. E aí, alguém diz assim, mas eu não tenho esse amor. Eu estou ouvindo aqui aquilo que veio do Dom aqui, eu vim obrigado. Irmãos, isso são momentos na vida de alguém. Todos nós podemos passar por alguns momentos assim. Lembra lá de Tomé? Até está escrito aqui, né? Tomé, o primeiro culto, depois da ressurreição de Jesus, Tomé faltou o culto. Ele não foi no culto naquele dia. O povo era unânime no templo. Mas naquele dia, por algum motivo, fez hora extra, alguma situação em casa, ele não foi no culto. E os irmãos falaram para ele, olha, Tomé, Jesus estava no templo. O Senhor que ama o templo, ele estava lá no culto. E Tomé, já vem aquele sentimento, Eu tenho que ver as marcas na sua mão e a marca no corpo. Ele tinha faltado o culto. Irmãos, a pessoa, ela começa a deixar de ir culto. E como eu falei, isso pode acontecer com qualquer um de nós. A pessoa começa a esfriar. E aí o que acontece? Ela já tem que ver para querer, Ela já começa, eu tenho que ver os sinais da mão, eu tenho que ver os sinais do corpo. Então vai no culto. E aí ele foi no culto seguinte. O que aconteceu no culto seguinte? Interessante, estavam ali todos os discípulos, estavam ali já o povo reunido e Jesus foi em Tomé. Tomé, olha aqui as marcas na minha mão, olha aqui as marcas no meu corpo. E ali o Senhor chama homem de pequena fé. Por que duvidasse, O Senhor chama de pequena fé. Pequena fé, quando nós nos afastamos do Senhor, pode ser um apóstolo. Pode ser um de frente. Ele começa a deixar de estar no culto, na comunhão, a fé começa a ficar pequena. Homem de pequena fé, Daí ele volta, ele vai no templo, olha aqui as marcas da minha mão, olha aqui a marca do meu corpo. Então os sinais, é na igreja reunida que nós vemos os maiores sinais da mão de Jesus e os maiores sinais do corpo da igreja. Então quantos sinais nós temos no meio da igreja? E nós estamos vivendo um período, nós estamos vivendo esse período breve, as igrejas estão tendo muitas experiências maravilhosas. Que a pessoa vai no culto, ela vê os sinais da mão do Senhor, isso aí só o Senhor que operou, isso aí é a mão do Senhor. Aí vê, isso aí é a comunhão da igreja, olha só, a igreja orou e olha a bênção que o Senhor deu, são os sinais do corpo. Então, e Jesus, aí teve o centurião, Só comentando essa história do centurião lá que estava com um empregado doente, ele vai até Jesus, ele disse assim, Senhor, manda uma palavra só e o meu empregado vai ficar curado. Jesus disse, nem em Israel vi tão grande fé. Então ele saiu da sua casa, foi até o Senhor na comunhão, a fé dele ficou muito grande. Então, Tomé fora do culto, a fé ficou pequena. O centurião veio até o Senhor, junto com a igreja reunida ali, grande fé.
Então aqui nós vemos o seguinte, sobre fé. Se afastou, a fé diminui, chega perto do Senhor, a fé aumenta. Então, pode passar o próximo, já estamos encerrando aqui. Pode passar o próximo verso aqui. Isso aqui já encerra. Então, isso aqui é a bênção apostólica, né? E tem ainda, só ainda falando sobre fé, ali quando Jesus ordena o povo entrar, os discípulos entrarem no barco e ir para outra margem. Lá no meio do caminho, Pedro passou uma tempestade e Pedro não saiu do barco. E aqui, até, onde é que está o Mário aí? Ele não está ali agora, né? Eu queria até permitir isso aqui, né? De que na tempestade, o nosso povo, nós, obreiros, servos, Senhor, se nós olharmos ao nosso lado, o nosso povo, ele não sai da obra na tempestade. Dificilmente alguém sai da presença do Senhor por causa de uma tempestade, por causa de uma luta. Foi o caso de Pedro, entra no barco, vai para outra margem. Veio a tempestade e ninguém saiu do barco. E gritaram por socorro, o Senhor nos ajuda, o Senhor veio e socorreu. Quando veio a calmaria, quando estava tudo bem, aí Pedro, Senhor, eu posso sair do barco? Está tudo bem, eu posso sair do barco? Posso dar uma saidinha do barco? Né? E se nós formos ver essa turma que saíram tudo na calmaria, estava tudo bem de vida, tudo o Senhor abençoou, o Senhor acalmou as suas tempestades, o Senhor deu bonança, estava tudo muito bem. Aí, Senhor, eu posso sair do barco, ver se ali fora vai ter, posso andar sobre as águas, posso ser igual a Ti, Senhor, quem sabe eu posso. Saiu, começou a afundar, e alguns conseguem pedir socorro, o Senhor estender a mão e trazer de volta para o barco. Mas a ordem lá no começo, entra no barco até a outra margem. Então não tem essa, vou sair do barco, dar uma saidinha do barco, está tudo certo. Saiu, afundou, né? Mas vamos agora aqui encerrar então, né? É a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Isso aqui é a assinatura do Senhor, é a assinatura dos cultos, é a assinatura da igreja reunida. Então, a graça do Senhor Jesus. Nós podemos começar pelo amor de Deus, né? Aqui está o projeto de salvação, né? A eleição, o chamado e a continuidade. Né? A eleição é o amor de Deus, né? Deus amou o mundo de tal maneira que nos chamou para crer, nos deu esse privilégio de poder crer nele. Em Jesus vem a graça, pela graça sois salvos mediante a fé. Então, nós somos eleitos e vem o chamado, olha, pela graça sois salvos mediante a fé. A pessoa crê no Senhor, ela está salvo. E a comunhão do Espírito Santo, que é a comunhão, é a continuidade. Então, essa comunhão, ela tem que permanecer até a volta do Senhor, ou até partir para o Senhor. Então, não dá para sair do barco, né? Começar a deixar de ter comunhão com a igreja, o Senhor vai abençoar em casa, né? E aí está tudo certo. Não, é na comunhão que nós temos os sinais do Senhor, as bênçãos do Senhor. É no barco que nós vamos chegar na outra margem. É na comunhão do Senhor que a bênção vai ser completa. Amém? Erli. E quão suave é a união entre os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça de Arão, é como óleo precioso sobre o corpo de Arão, como orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o teu nome, Senhor. Os irmãos estarão de pé. a bênção para sempre. Ordena a vida para sempre.
nós vamos ouvir os dons espirituais. Quando o pastor estava, ele falou o seguinte: nós amamos estar no templo. Eu via como se nós, cada um de nós aqui, nós éramos levados à nossa casa, às nossas igrejas. O esposo chegava em casa, reunia a família, eu via. Ele chamava a família e dizia assim: olha, eu amo estar no templo. Eu via que o Senhor começava a operar algo maravilhoso. Eu via 2 lares aqui da Palhoça. Eu via um lar de Florianópolis e um lar de São José. Quando o companheiro falava assim para a família: eu amo estar no templo, o Senhor operava uma cura. Eu vi uma criança de 7, 8 anos com uma doença incurável. Ela falava assim: papai, eu também amo estar no templo. Aquela criança era curada naquele momento, imediatamente era curada. Eu vi que nós levávamos essa palavra para a igreja, o responsável de grupo, para o seu grupo, ele dizia: eu amo estar no templo. Irmãos, o Senhor operava maravilhosamente nas igrejas. Irmãos, o Senhor deu uma visão. Eu podia ver que quando a aula começava a ser dada, era como se nós fôssemos levados todos para a vitória, para o Espírito Santo. Nós estávamos todos juntos e nós percebíamos que a mesma aula que estava sendo dada lá estava sendo dada aqui. Apesar da distância, a mesma bênção recaía sobre nós. E eu podia ver que 2 irmãos em especial que perderam a comunhão com o Senhor nessa manhã eram renovados. Em particular 5 que estavam sem comunhão com os irmãos, com seus irmãos. Eles não percebiam, mas eles estavam envelhecidos fisicamente. Mas para eles estava tudo bem. Quando o pastor Edson falava a palavra comunhão aqui, eu via que havia um grande espelho. E eles conseguiam se enxergar. E eles viam o seu estado, a sua condição. Mas eu podia ver que no final da aula, eles tinham sido revigorados. A sua aparência tinha sido mudada. E a comunhão agora tinha sido restabelecida com o Senhor e com esses irmãos, e o nome do Senhor era glorificado. Glória a Jesus. O resultado da operação neste tempo que estamos vivendo, que é o breve, é a comunhão, e nós desfrutamos deste benefício. Amém? Nós vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós te bendizemos e oramos. Senhor Deus, recebe este período diante de ti, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos poderão assentar. Nós teremos um breve espaço de tempo aqui para o descanso, somente 5 minutos.